Programa livre para todos os públicos. Olá, seja bem-vindo. Ao analisar as torcidas de 16 países durante 20 anos de estudo, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro concluiu que a do Brasil é a mais violenta. Mas será que as torcidas organizadas podem ser responsabilizadas por toda essa violência? No panorama de hoje, nós estamos discutindo sobre torcidas organizadas. Para debater sobre isso, nós trouxemos o presidente de honra da TUF, a torcida uniformizada do Fortaleza, Adler Pinheiro, e o promotor de justiça, Eunatan Carlos de Oliveira. É um prazer recebê-los aqui. E para começar o debate, eu gostaria de saber dos senhores o posicionamento sobre as torcidas organizadas. O Ministério Público, como defensor da sociedade, ele não é contra nem a favor de torcida organizada. Simplesmente nós agimos sob o império da lei, que nos obriga a tomar posições e, quando é necessário, quando os fatos ocorrem a intervenção do Ministério Público em defesa da sociedade e da ordem. Eu acompanho a torcida desde 1991, né? E o intuito das torcidas organizadas é realmente fazer festas, só que infelizmente com o passar do tempo, com essa violência que vem acontecendo em todo o nosso país, com a sua maior mãe, que eu chamo que é a impunidade, ela tende a crescer, né? Não só em torcida, mas como todos os setores da sociedade, né? Então eu sou a favor, sim, das torcidas fazendo festas na paz, mas sou contra aquelas pessoas que se filtram no meio delas, né? Fazendo procedimentos errados, e isso é que a gente tem que combater. O mau torcedor, a minoria mas essa minoria está conseguindo acabar com a festa. No próximo bloco, nós falaremos sobre as medidas usadas para diminuir a violência nos estádios. Não sai daí, a gente volta já. No programa de hoje, nós estamos discutindo sobre torcidas organizadas. E para debater sobre isso, nós trouxemos o presidente de honra da TUF, a torcida uniformizada do Fortaleza, Adler Pinheiro, e o promotor de justiça, Eunatan Carlos de Oliveira. Gostaria de saber dos senhores se os estádios de hoje eles estão realmente seguros para receber os torcedores e até as famílias. Nós, no Ministério Público, nós já vimos fazendo esse trabalho há uns 4, 5 anos. Lutando para ser implantado o juizado do torcedor dentro da praça esportiva, que findou por uma luta, inclusive, do nosso coordenador José Wilson Salles Júnior, e conseguirmos implantarmos, junto, evidente, com a contribuição valorosa do Tribunal de Justiça, a criação do juizado do torcedor, que hoje funciona dentro de cada praça esportiva. No nosso caso aqui, Castelão e Presidente Vargas. E não se tem notado muito, mas após o funcionamento desse órgão, que vai juiz, promotor, defensor público, oficial de justiça, juizado de menores, polícia civil, polícia militar, todos os organismos funcionando conjuntamente, nós estamos conseguindo diminuir a violência sensivelmente dentro da praça esportiva. Observe que hoje nós estamos no mês de outubro, meados lá, já no final do Campeonato Brasileiro da Série B, e nós não tivemos dentro da praça esportiva fatos que chamassem destaque, que chamassem a atenção da comunidade acontecido dentro dos estádios. Esses fatos, com a presença desses organismos funcionando dentro do estádio de futebol, começou a, digamos assim, a empurrar essas ocorrências para a área imediata do estádio, que o Estatuto do Torcedor ele prevê um raio de 5 quilômetros fora da área do estádio, para que essas ocorrências sejam alcançadas, sejam de atribuição do juizado do torcedor. Então, com esse funcionamento, com essas pessoas engajadas, inclusive desde as diretorias do clube, do Fortaleza Esporte Clube, do Ceará, Ferroviário, seus representantes, e a federação e polícia militar, nós estamos conseguindo diminuir essa violência dentro do estádio. Dentro do estádio está tudo bem, mas lá de fora a violência está muito grande, né? Por isso que eu sou a favor de que o procedimento de festa dentro do estádio aconteça, com torcedores uniformizados, mas contanto que cada um tenha a sua carteirinha de sócio, né, da torcida, juntamente com o Ministério Público, porque só assim nós poderemos começar do zero, as torcidas organizadas, e não ficar esse descontrole que é hoje, porque mortes estão acontecendo lá de fora.
Não por causa de torcida também, mas por causa de acerto de drogas, acerto de gangues, né? Inclusive no último jogo do Fortaleza no PV, um rapaz foi morto a 30 metros de mim, na porta do estádio Presidente Vargas, com 6 tiros na cabeça, na frente de mais de 1000 pessoas, né? E ficou por isso mesmo, o corpo estendido no chão, as pessoas já acostumadas com aquela cena, que infelizmente nossa realidade é essa. Muita televisão mostra muita violência e banaliza mesmo de uma forma que se torna coisa natural. E nosso amigo ficou lá no chão, sangrando até a morte, e morreu ali na frente de todo mundo, e não tinha um policial promotor naquela praça de esporte naquele momento, e o cara saiu correndo com a arma na cintura e ficou por isso mesmo. Quer dizer, muito se fala em tentar minimizar a violência, proibindo camisas de torcida, bandeiras, instrumentos musicais, mas estão esquecendo do lado de fora do estádio, né? Onde as famílias estão sendo aterrorizadas por arrastões, por gangues e por esses elementos que agora sim, a paisanas, né, estão fazendo 3 vezes pior procedimentos que antes não fazia com a camisa, porque com a camisa é fácil de identificar, mas a paisana, a pessoa se sente mais impune ainda. Ele falou também de tirar os uniformes, não levar nada que identifique as torcidas, né? Mas o que é que essa medida pode ajudar realmente? Olha, é o seguinte, eu observei muito bem as colocações dele, algumas com propriedades, é verdade. Veja, nesse processo de combate à violência, o Ministério Público, nós chamamos as torcidas lá para dentro do Ministério Público, fizemos um ajustamento de conduta, que infelizmente não foi suficiente. E esses mecanismos, nós estamos num processo de aprimoramento. Evidentemente, o cadastro será uma dessas saídas para, digamos assim, começar do zero essa convivência pacífica dentro dos estados. Entretanto, nós, juntamente com a federação, procuramos uma forma de cadastrar esses torcedores. Só poderíamos cadastrar os torcedores, isso teria custo para fazer o cadastro de cada torcedor. A federação não quis custear. Então houve uma tentativa de procurar algumas empresas que, para colocar no verso do cartão do cadastro, o seu logotipo, etc. Mas as empresas, algumas com receio de ver seu nome envolvido num problema de violência, com torcida organizada, digamos assim, pensaram 2 vezes, né, recuaram nesse sentido e não aceitaram, digamos assim, absorver ou então abraçar essa causa e ajudar, digamos, o esporte cearense nesse sentido. Então, eu quero dizer ao público que nós estamos num processo de aprimoramento. Sobre as cadeiras que são quebradas, as câmeras as imagens estão sendo analisadas pela Polícia Civil e nós, com certeza, nós vamos identificar essas pessoas e puni-las. Porque nós temos vários procedimentos no juizado especial, no juizado do torcedor, aonde o torcedor é punido, ele cumpre uma pena de prestação de serviço à comunidade, com o retorno dessa instituição para que ele não burle a medida, ou então seja compelido a pagamento de multas. E nós temos tido sucesso, inclusive nós não temos verificado reincidência nesses torcedores. Mas como será um dia de jogo para pessoas que moram e trabalham perto de um estádio? Veja só na matéria. Morar perto dos estádios vem sendo cada vez mais difícil. A violência provocada por alguns torcedores vem trazendo transtornos à vizinhança. O que mais incomoda é quando vem aquelas torcidas que eu chamo desorganizadas, com aqueles gritos horrorosos, né? E de repente às vezes solta aquelas bombas caseiras e aquilo assusta as pessoas, né? Quase 10 anos que eu convivo com isso, entendeu? Só que realmente a gente às vezes vê já melhora a polícia trabalhando, mas sempre tem, realmente a polícia não tem como combater, ainda não teve. Para Dona Maria, que tem um comércio no local há 10 anos, a situação está muito complicada. Basta ter mais cuidado em não deixar o portão nem um minuto aberto, o dia todo. Eu passo muitas viagens nesse portão, por quê? Porque com medo de aparecer alguém, mesmo tendo mais polícia, tem mais policial perto do jogo, no horário do jogo, mas mesmo assim a gente ainda fica tendo maior cuidado por causa das torcidas. No dia que tem um jogo, a gente não abre de jeito nenhum, só atende as pessoas conhecidas, a gente abrir o portão, nem pensar. A gente passa o dia todo com ele fechado, com cuidado maior. Pode existir a torcida organizada, sim, mas com controle maior sobre as atividades deles. Rapaz, eu sou a favor se for organizada. Se for para estádio, para brigar,
time pede, sai quebrando estádio, batendo nas pessoas, fazendo confusão, quebrando terminal, eu sou totalmente contra. Hoje eu estou afastado dos estádios por causa disso, por causa da briga. Eu não deixo mais o meu filho ir de jeito nenhum. Eu sou contra a torcida organizada, porque no momento elas estão desorganizadas. Como nós vimos na matéria, os jogos trazem sim transtornos para a população que moram ali perto. Mas a gente sabe também que pessoas que moram longe também, né, trazem alguns transtornos. Eu mesmo, quando pegava ônibus, o terminal era horrível, né? Como é que a gente pode lutar contra isso? É meio complicado, porque o PV eu considero o estádio certo no local errado hoje. A cidade engoliu o Presidente Vargas, não existe estacionamento suficiente, não existe rua suficiente para absorver a demanda de torcedores. E é um Deus nos acuda, a verdade é essa. A desorganização é muito grande, nós torcedores somos tratados feito animais, pegamos filas, desorganização, empurra-empurra, cavalo da polícia passando, correndo naquelas ruas estreitas. É uma verdadeira loucura, né? Então eu me considero, eu e vários torcedores, verdadeiros heróis de ter que enfrentar uma tarde de jogo no Presidente Vargas com 15 mil pagantes. Então muita coisa tem que ser mudada. A começar pelas catracas, tem que ter mais catraca de entrada, as saídas da torcida também, porque nesse último jogo que teve do Fortaleza no PV, tinha mais de, eu acho que umas 8 mil pessoas lá de fora. E com a proibição promotor da bebida dentro do estádio, as pessoas ficam bebendo lá de fora até minutos antes do jogo. Então isso faz com que aconteça um aglomerado imenso de torcedores que deixam para adentrar tudo na mesma hora, causando um caos, né? E a população do PV, da Redondeza, sabe do que eu estou falando, que existe arrastões ali fora, existe correria, existe muita gritaria e a bagunça é grande. Eu, sinceramente, que eu não gostaria de morar próximo do PV. Né? Mas a bagunça não é culpa das torcidas organizadas? Às vezes sim, às vezes não, é ser humano, né? Ser humano quando se mistura, ele quer se autoafirmar. Como o promotor falou, às vezes uma pessoa de 2, de 3, nunca vai fazer uma coisa quando está com 100 ao redor dele, né? Então naquela hora ali da emoção, é o chamado louco momentâneo, né? O torcedor, ele bota para fora todas as suas frustrações mesmo e junto ali com aquelas 100, 150, 200 pessoas do seu bairro, ele acaba fazendo coisas que não faz sozinho, né? Então sobra para os moradores da região do Benfica ali. O senhor poderia nos explicar o que é o termo de ajustamento da conduta? Pronto. Nós lá, todos os colegas lá do Ministério Público e torcidas organizadas do Ceará, do Fortaleza e do Ferroviário, foi chamada lá pelo Ministério Público para a gente ajustar, digamos assim, minimizar, digamos assim, conseguir ver se a gente consegue controlar o comportamento das torcidas organizadas dentro do estádio. Então nós assinamos um pacto, um acordo, para que eles minimizassem a criação desses problemas que o Adler, inclusive, acabou de falar, tanto dentro do estádio como fora. Então, mas parece-nos que, ao sair dali daquela audiência, daquela reunião, eles esqueceram do compromisso que assumiram e continuaram na mesma prática. Evidentemente, como eu digo, é um processo de aprimoramento que a gente junto, nós unidos, polícia, diretoria de clube, imprensa, inclusive, para ver se a gente encontra uma fórmula de combater essas práticas. Por exemplo, nós temos trabalhado junto à Polícia Militar, tanto antes do jogo, na quinta-feira antes de qualquer jogo, a gente já tem uma reunião de preparação de toda a segurança que envolve o evento. Então, com todos os atores ali, Polícia Militar, Bombeiro, Polícia Civil, Guarda Municipal, Ministério Público, delegados de Polícia Civil e outras entidades, segurança privada. Quando ocorre o término do jogo, alguns bolsões de torcedores se aglomeram ali para praticar arrastões. Então nós temos que identificar esses locais e realmente prender essas pessoas que são marginais, que vão praticar assaltos e arrastões nas imediações do Presidente Vargas. No Castelão também ocorre, mas como é um estádio que tem maior estrutura, a coisa, digamos assim, não é tão incidente. A polícia realmente tem muita dificuldade de segurar, de manter a tranquilidade ali depois de um jogo, principalmente nos jogos de muita apelação, onde vai muita gente, acima de 15 mil pagantes ali, de 1.000 pessoas no Presidente Vargas. Mas isso não continua acontecendo porque eles não são punidos? Os que são, o Estatuto prevê
um raio de 5 quilômetros. Se mesmo que ocorra fora do estado, eles sendo apreendidos, eles vão para o juizado e lá eles serão devidamente processados e submetidos a uma transação penal. Proibir as torcidas de participarem dos jogos poderia ser a solução? De maneira alguma. Os torcedores, a minoria de vagabundos, de marginais, assim chamados, né, eles continuam indo para o estádio normalmente, né? Não é uma camisa da TUF, um boné da TUF, uma bermuda, que vai fazer com que ele brigue ou deixe de brigar dentro do estádio. Não muda a personalidade, né? De maneira alguma. É por isso que eu sou um batalhador de que a festa tem que continuar dentro do estádio, como é no Rio de Janeiro, como é em São Paulo, como é em Minas. Porque desde que meu pai era pequeno, que ele dizia que o Ceará queria ser o centro do universo. E tudo aqui é impressionante como as pessoas querem, sabe, fazer que as coisas mudem aqui e não conseguem mudar. Há mais de 20 anos que eu participo disso e não vejo solução. Está piorando cada vez mais, infelizmente, com a entrada das drogas. A droga é o mal do século que está acabando com a nossa sociedade e inclusive as torcidas, porque se você for puxar o número de mortes que já aconteceram ligadas a futebol, 95% é por causa de acesso de contas de tráfico de drogas, inclusive naquele jogo do Fortaleza e Ceará que mataram os dois de uma vez só na moto. E a imprensa muitas vezes, sabe, naquela ânsia de querer, joga que é para as torcidas e não é. O próprio coronel major, o comandante Carlos Ribeiro, disse que está acontecendo muito acesso de tráfico de drogas, juntamente para querer, aproveitando o momento do jogo, para poder confundir a polícia e as autoridades competentes. Porque as pessoas falecem ali e a primeira impressão que dá é que foi torcida organizada, e não é. Então eu creio que, como eu te falei, a torcida tem que voltar para o estádio, mas somente só os cadastrados. Tipo assim, fazendo um procedimento de, no primeiro mês, só 100 pessoas poderem entrar com a camisa da TUF, só 100 pessoas poderem entrar com a camisa da Ceramol, e nós arcaremos com as despesas, promotor, dessas carteirinhas com o maior prazer, porque essas 100 pessoas tem que servir de exemplo, né? São 100 pessoas que realmente querem usar a camisa da torcida, e na hora que a polícia abordar esse torcedor com a camisa da TUF, ele vai ter o prazer de puxar a carteira e mostrar que eu sou associado e estou livre para usar essa camisa. E ela vai ter que correr atrás dos que estão à paisana, porque esses que estão à paisana, eles não vão querer usar a camisa da TUF, nem muito menos querer ter uma carteira, que é um ajuste de termo e conduta, né? Uma proposta que não nos foi ouvida ainda, não foi dizer assim, que cada torcida absorve com o seu ônus de fazer o cadastro. Agora, evidentemente vai dar muito trabalho limitar um número de torcedores ao seu ingresso do estado, no caso que se cadastrar só 100, 200, 300 ou 500 pessoas. Seria por etapa, no caso. Bom, poderia ser por etapa, é uma proposta a ser avaliada. Inclusive, nesse aspecto, Adler, nós estamos inteiramente abertos e eu sou a favor da torcida dentro do estádio, que eu sou torcedor de futebol, eu gosto de futebol, se não gostasse não estaria aqui. Agora, nós não podemos silenciar diante mesmo assim da desorganização, do descontrole, e o Ministério Público, Polícia Militar ficar silente diante dos fatos. De forma nenhuma. Nós temos que, mesmo com toda a dificuldade, enfrentar o problema e combater com o mecanismo que nós dispomos nesse momento, que é exatamente o Estatuto do Torcedor. A questão da bebida alcoólica não é uma questão de opinião, é uma questão de legalidade. O Estatuto proíbe. Eu já vi uma jornalista, inclusive, dizer que presenciou já guerras de garrafas entre torcidas dentro do estado, e depois da proibição não se ouve mais isso. Eu não lhe digo de sã consciência se essa proibição é benéfica. Agora eu só lhe digo uma coisa, com certeza o fato da bebida alcoólica ser proibida dentro do estádio evitou muitos e muitos e muitos problemas. Evidentemente, basta a gente verificar a situação. Por que é que na Copa é permitido, promotor? A Copa é um evento FIFA, é um evento internacional. Eu tenho uma opinião, inclusive, do juizado, porque nós fomos, digamos assim, maltratados, que queriam, a FIFA, a toda poderosa FIFA, queria tirar o juizado de dentro do estádio. Eu fui um dos colegas para o outro lado que disse, rapaz, o evento é da FIFA, deixa a FIFA realizar o evento dela, ela bota segurança, ela arca com tudo. Então a nossa preocupação, Ale, é com o nosso futebolzinho aqui, feijão com arroz aqui do estado de Ceará. Eu não estou preocupado com a FIFA. Eu gostaria que o futebol cearense diminuísse a violência, como nós estamos trabalhando
dioturnamente para isso, eu não estou preocupado. A FIFA tem digamos assim, o mecanismo e as características dela. O evento é um evento de natureza internacional que não nos cabe aqui a dizer por que é que ela vai ser permitida bebida alcoólica dentro do estádio. Diversas vezes o senhor falou aqui no debate que essas pessoas que fazem parte das brigas não são das torcidas, são a minoria, é muito pequeno. Mas quando a gente vê matérias nos jornais, essas coisas, a gente percebe que tem muita gente das torcidas organizadas. Eles fazem parte ou não? Alguns são cadastrados. Hoje em dia a TUF ela tem uns 6 mil associados e uns 15 mil simpatizantes. Esses 15 mil simpatizantes, assim chamados, a gente sempre teve muita dificuldade, promotor, de trazer eles para dentro da sociedade Leões da TUF, né? De pagar R$5 por mês, de ter uma carteirinha com seu nome, com sua foto, né? Então é complicado, porque essas pessoas que geralmente não querem fazer parte disso, são as que dão mais trabalho, historicamente falando, né? Por isso que eu sempre falo que no meio de 100, 200 pessoas, basta um para botar todo mundo a perder. Esse um que está mal intencionado, que às vezes está até com droga na cabeça, está embriagado, se ele jogar uma pedra no pessoal da Sarama que vem passando, ele vai fomentar a briga de 200 contra 200, né? Então é muito difícil de se controlar. Por isso que eu falo que eu acho que nós temos que fazer de algum modo que seja valorizado usar a camisa, né? Começando por etapa, 100 pessoas de cada lado. Aí a gente vai testar se realmente está causando resultado. Depois faz 200 e assim vai tentando monitorar e segurar essa onda, que é muita gente que é envolvida em torcida organizada. Né? Mas se de repente descobrirem que uma pessoa que está cadastrada cometeu algum ato de violência, o que é que pode acontecer? A torcida pode fazer alguma coisa? Aí a torcida não tem, ela tem poder de poder punir, né, o seu componente, como na minha época, em 91, a gente infelizmente teve que tomar uma atitude, que teve uma briga lá em Baturité e a gente expulsou 15 componentes, né? É muito complicado porque era amigo nosso. Dolorido. Né? É dolorido fazer isso, mas teve que ser feito para servir de exemplo. Mas hoje em dia, mais do que nunca, a gente tem que estar junto com o Ministério Público para poder punir exemplarmente esse torcedor, né? Inclusive lá em Natal isso já vem acontecendo, em Recife também. E a gente fazia até questão de que essa punição fosse exemplar, né? Porque na década de 80, quando os hooligans estavam destruindo a Inglaterra, a Margaret Thatcher, né, que é a Dama de Ferro, ela tomou uma atitude de ter punição individual, punição exemplar para o elemento e não para a maioria, né? Ela conseguiu minar um a um e hoje essa violência praticamente que foi exterminada na Inglaterra. E as torcidas lá continuam com suas bandeiras, com seus cânticos, né, com seus instrumentos, mas lá o cara pensa 1000 vezes antes de fazer um ato errado, porque se for pego, realmente ele é punido na hora. Você sabe como foi o início das torcidas organizadas? Veja só na matéria. Foi em 1939 que surgiu a primeira torcida organizada do Brasil, composta pelas mulheres dos jogadores do Atlético Mineiro que iam ao estádio com bandeirinhas para torcer pelos maridos. Logo no mesmo ano, foi criada a torcida Grêmio São Paulino do São Paulo Futebol Clube. E após isso, o número de torcidas só cresceu. E hoje um clube tem até mais de uma torcida. Quem vê o estádio Castelão assim, silencioso e vazio, pode até estranhar. Ele que foi construído para comportar mais de 60 mil torcedores apaixonados pelo futebol, também é palco de disputa dentro e fora do campo. É aqui nas arquibancadas que a disputa não é vencida no pé, e sim no grito, nas mãos levantadas, nas caras pintadas e no exibicionismo dos grandes bandeirões. Infelizmente, a grande paixão pelo time pode resultar em baderna, violência e tumulto. Um levantamento feito pela FIFA apontou que no mundo inteiro mais de 1.500 pessoas morreram em confrontos entre torcidas nos últimos 41 anos. Mas nem sempre esse lado violento predomina nas torcidas. Com o objetivo de mudar essa imagem negativa, alguns membros das maiores torcidas organizadas do estado se uniram para ajudar as pessoas. Ações sociais como doação de sangue, distribuição de cestas básicas e de cartilhas de cidadania para as crianças passaram a fazer parte do cotidiano dos torcedores. Segundo as diretorias das torcidas organizadas, não é permitido qualquer tipo de vandalismo. A ida das torcidas aos estádios é para promover uma grande festa nas arquibancadas e no campo. Coibir, certo? Fazer reuniões com a liderança de cada comunidade
e pedir para seguir para o seu estádio em busca da paz e fazer a festa somente na arquibancada. Toda semana tem reunião frequente na sede com os líderes de bairro. A gente pede para que todos se reúnam no bairro com direção à nossa sede, para que não passe nem por terminais de ônibus quando é jogo de clássico, para evitar confrontos, certo? Então a gente pede sempre que saia unido, vá unido até a sede da torcida. Daqui a gente sai com escolta policial para o estádio, para poder evitar esses problemas que acontecem sempre em dias de clássico, que é as brigas que no decorrer de terminais e próximos às residências de cada um. Não só a minha opinião, mas toda a diretoria, a gente é contra totalmente a parte da violência que causa em estádios, que a briga tem que ser sadia, somente na arquibancada, quem fez a melhor festa, certo? E o time que sai vencedor e a torcida que fizer a brincadeira melhor ganhe na partida também. Na primeira matéria nós vimos que muitas pessoas falavam que as torcidas não eram organizadas, eram desorganizadas. E agora a gente vendo isso que a torcida faz, né, de cunho social. O senhor acha que ela pode ser considerada desorganizada mesmo? Eu que tenho que dizer, e eu acho que o Adler também concorda, que a sociedade ela não simpatiza com torcida organizada, principalmente quando depois de presenciar alguns fatos, não só aqui no Ceará, mas aí no resto do país. Evidentemente o grande telespectador, torcedor comum, que não faz parte da torcida, ele não simpatiza com a torcida. Evidentemente é uma hipocrisia não deixar de reconhecer o espetáculo que eles são capazes de fazer nos estádios. É realmente um espetáculo bonito. Antes dos jogos e durante alguns jogos, que tem torcedor integrante de torcida organizada, parece que ele esquece de estar no estádio. Ele está ali para torcer e incentivar o time dele. E de repente, não sei se levado também questões de uso de bebida alcoólica, alguns praticam atos que são desabonadores da conduta e prejudiciais a quem está ali ao seu redor. E não há um trabalho também dos seus dirigentes e dos clubes, que eu inclusive costumo dizer, é obrigado que cada clube tenha uma convivência mais responsáveis com a torcida organizada. Não seja, digamos assim, um cúmplice desse vandalismo, não seja um cúmplice, que os clubes inclusive têm sofrido prejuízo por conta disso. Então eu, num debate, numa oportunidade com o presidente do Ceará, ele veio isso e ele concordou. Realmente a gente tem que melhorar essa convivência, os clubes têm que melhorar essa convivência, uma convivência que eu diria mais responsável, mais austera, para que possa diminuir essa violência dentro dos estádios. Quando eu falo no instante, quando eu afirmo de que a violência não está conseguindo ser diminuída com a ausência da mesma na arquibancada, por exemplo, naquele jogo contra o Paysandu, né? Naquele jogo a turfa oficialmente não estava no estádio, né? Ela estava punida pelo Ministério Público e infelizmente naquele jogo teve arremesso de bombas, né? Teve depredação de cadeiras, que foi no jogo contra o Oeste, né? E naquele jogo a turfa estava punida já. Então é o que eu quero dizer, que não adianta punir a camisa, a faixa, a bandeira, os instrumentos musicais e continuar o mau indivíduo adentrando no estádio. É uma coisa mais complicada ainda a ser resolvida, não é somente só uma camisa, uma bandeira e um instrumento que vai fazer ali Você se lembra desse jogo? Lembro, mas eu quero lhe dizer que ali realmente não foi atribuído à TUF, não. Aquele ato do Oeste, Paysandu, Oeste que quebraram e Fortaleza, as cadeiras, né? Foi, digamos assim, uma generalidade. O pessoal já no final do jogo, o pessoal já saindo, e alguém insuflou ali, aí é como foi o estouro da boiada. Todo mundo entrou. E ao mesmo tempo eu parabenizo a TUF agora nesse último jogo. Tinha quase 60 mil pessoas no Castelão. E pela situação do jogo de levar um gol no último minuto, a TUF se comportou até bem demais. Se eu não me engano, não era para ter quebrado nenhuma cadeira, mas quebraram 30 e poucas cadeiras, 50, não sei. Mas se fosse um pandemônio ali, tinha quebrado o estádio todo, com certeza. Né? E graças a Deus o pior não aconteceu, né? Há um risco das torcidas organizadas acabarem? Bem, como eu disse, o Ministério Público, no exercício das suas atribuições legais, interpôs uma ação de extinção das torcidas Ceará Amor, TUF e JGT. JGT em curso na 13ª Vara Civil aqui da comarca de Fortaleza. Tivemos uma reunião no dia 17, uma audiência no dia 17 de setembro, e não houve ali um termo de acordo. Primeiro que o Ministério Público não tinha como negociar
como transigir isto. Ou há uma mudança, nós vamos querer um milagre, não, mas uma mudança de comportamento desses torcedores dos estádios, ou a justiça é quem vai decidir pela extinção ou não. Eu vejo que não é extinguindo as torcidas que vai acabar com a violência. Nós temos que acabar com o mau torcedor, né? É o torcedor que está fazendo a baderna, é o torcedor que está agredindo o cidadão de bem, é o torcedor que faz com que eu não leve a minha filha de 5 anos para os estádios, que eu não tenho coragem de levar, né? Esse sim tem que ser punido, e não a torcida organizada, a festa dentro do estádio. Por isso que eu sinto que não é extinguindo, radicalizando para a extinção que vai acabar a violência. Não sai daí, nós voltamos já. No programa de hoje, nós discutimos sobre torcidas organizadas. Para finalizar o nosso programa, eu abro espaço para as considerações finais dos nossos convidados. Quero dizer para o Adler que não se trata aqui de radicalismo do Ministério Público de forma nenhuma. Pelo contrário, o Ministério Público age de acordo com a lei. Infelizmente, esses atos obrigam a tomada de posições do órgão ministerial, da polícia. O Ministério Público não trabalha só de forma nenhuma. E nós queremos a contribuição da sociedade. A sociedade é representada aqui pelo Adler, pelo pessoal da Ceará Amor, pelo pessoal da JVT, da JGT, que tem que ter consciência de limites. Tem que ter limites. Eu vou para o estádio, eu tenho o direito de torcer, de gritar. Mas se meu time perder, eu não tenho o direito de ir lá na sede do Fortaleza do Ceará para pichar a sede, quebrar a sede. Os diretores atufos atuais estão totalmente dispostos a querer tomar atitudes na prática para que seja minimizar essa violência. E já fica lançado desde já essa ideia, né, de fazer uma carteirinha, fazer uma experiência de uma carteira para que essa carteira esteja no bolso do torcedor na hora do jogo e que esses 100, inicialmente 100, 200 torcedores que só puderem entrar com a camisa da TUF se tiver com essa carteirinha, né, devidamente cadastrado pelo Ministério Público, e logicamente que isso vai fazer com que os mal intencionados não queiram usar a camisa da torcida e vai acabar acontecendo o inverso. Só vai usar a camisa da torcida organizada que realmente estiver bem intencionado, né? Nosso programa vai ficando por aqui. Eu agradeço pela participação dos nossos convidados. Obrigada, Adler. Obrigada, Natan. E você aí de casa, já definiu seu posicionamento sobre as torcidas organizadas? A gente espera ter ajudado você a definir esse posicionamento. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero no próximo programa. Até lá!